toda a igreja adorando o nome do Senhor, sabe por quê? Ele é santo para sempre. Santo és o teu nome, Senhor. Não sei se os irmãos repararam, observaram, todos os louvores que nós entoamos aqui. Foi louvor de adoração ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, de honra ao Senhor. A Ele deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como já foi dito aqui, último culto do ano, qual é a palavra que resume esse ano para nós? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu convido os irmãos a abrirem em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Nós vamos andar um pouquinho no livro de Samuel, lá do capítulo 1 para cá. 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler a princípio somente o capítulo 12, o verso 12 do capítulo 7, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos assentar. Quando nós ouvimos esta frase, quando nós ouvimos este nome, nós exaltamos o nome do Senhor, mas eu quero convidar você a entender esse contexto, o que aconteceu, por que que Samuel, ele vai fazer isso, vai colocar lá uma pedra, vai colocar o nome de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um porquê, a história, o contexto bíblico diz o porquê. E nós precisamos voltar um pouquinho para entender, lá no capítulo 4 do 1 Samuel, nós vamos ver que Israel estava em guerra com os filisteus. E era uma guerra travada, uma guerra que não era fácil. E essa guerra Israel estava confiante da vitória. Mas a história nos diz que Israel perde a primeira batalha contra os filisteus. E nessa primeira batalha, quando Israel pelejou contra os filisteus, diz que 4.000 homens morreram nesta peleja. 4.000 homens de Israel perderam a vida naquela peleja. E aí, aqueles homens que estavam pelejando ali, entre eles estavam os filhos de Eli, eles pensaram: vamos trazer a Arca da Aliança para esta guerra. Vamos trazer a Arca da Aliança e o Senhor nos dará a vitória. E é importante nós aqui entendermos que para Israel, a Arca da Aliança tem um simbolismo da presença de Deus. A presença de Deus. Então eles falam assim: vamos trazer a Arca da Aliança, a presença de Deus para a guerra, e nós seremos vitoriosos. Então mandaram buscar a Arca da Aliança na cidade de Siló, para que trouxesse aonde estava a batalha. Quando a Arca da Aliança chegou naquele lugar, diz a palavra do Senhor que houve um alvoroço, que houve uma alegria, que houve uma contemplação, que houve uma festa, porque a Arca da Aliança estava ali. E é interessante que, quando os filisteus ouviram esta gritaria, esta comemoração, eles ficaram preocupados, eles ficaram assustados, e eles disseram, uns aos outros começaram a conversar e disseram: olha, como nós vamos vencer esta guerra? A Arca da Aliança está presente no meio deles, o Deus de Israel está presente no meio deles, foi o Deus que deu a vitória no Egito, como vamos vencer este povo? Então os filisteus ali estavam agora com medo daquela batalha, com medo daquela guerra. E aí um dos generais, ele dá uma palavra para os filisteus, no capítulo 4, verso 9, nós vamos ver que um dos generais fala para os filisteus: sede fortes, ó filisteus, portai-vos como homem. Vocês querem ser escravos deste povo? Então
um dos generais ali põe uma palavra de ânimo àquele exército filisteu. E aquele exército filisteu, então, parte para a guerra com vontade. E diz a palavra de Deus que, então, verso 10, então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E nesta derrota, 30.000 homens perderam a vida em Israel. Mas você pode dizer, pastor, a arca da aliança estava com ele? Estava. Mas a arca da aliança fez o quê? Nada. Aqueles homens perderam a guerra. 30.000 homens perderam a vida. E o pior, os filisteus levaram a arca da aliança para a cidade dos filisteus. Agora Israel estava sem arca da aliança. Israel estava agora com menos 30.000 homens. E aí diz a palavra de Deus que um dos homens saiu do campo de batalha, voltou correndo para Israel e encontrou Eli. Ele chegou na cidade e começou a falar da desgraça que tinha acontecido. Que muitos tinham morrido, que muitos tinham perdido a vida, que Israel tinha perdido a guerra, que a arca da aliança fora levada pelos filisteus. Eli, que era sacerdote naquela época, ouvindo isto, ele pergunta sobre os seus filhos, Ofni e Finéias. E a pergunta de Eli, o que houve? E aquele homem relata para ele o que aconteceu. E ele pergunta sobre os seus filhos e ele fala, no verso 18 do capítulo 5, no capítulo 4, nós vamos ver que, ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Então nós temos agora, eu quero que os irmãos parem para pensar no cenário de Israel. Israel vai confiante para uma batalha, perde 4.000 homens. Traz a arca, peleja, perde 30.000 homens. Vai dar notícia, Eli, o sacerdote, morre, cai, quebra o pescoço. E quando, olha o que diz o verso 18 do capítulo 4 ainda. E morreu porque já era homem velho, pesado, e havia ele julgado 40 anos em Israel. Estando sua nora, uma de sua nora estava perto, ouviu, mulher de Finéias, estava grávida e próximo do parto. Ouvindo ela essas notícias, ela dá à luz imediatamente. E as dores do parto lhe sobrevieram sobre ela, e ela deu à luz e chamou o nome do menino, Icabô, que significa, foi-se a glória de Israel. Então o cenário de Israel é, foi-se a glória de Israel. Então eu quero primeiro explicar para os irmãos, por que Israel perdeu a batalha com a arca da aliança ali. A arca da aliança, ela simboliza para este povo a presença de Deus. Ao tocar na arca, irmãos, homens morriam. Havia um ritual, só os levitas, era cada passo que andava-se com a arca, sacrificava. Então, era algo muito sério para Israel. Mas nós vamos ver na história que Eli, como sacerdote, ele deixa as coisas muito frouxas. Ele deixa que seus filhos fazerem o que quiserem dentro do templo. E seus filhos começam a fazer algo que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. A palavra fala que Ofni e Finéias foram homens que fizeram tudo que não agradavam a Deus. Eles zombavam do sacrifício, eles roubavam o sacrifício, eles desviavam do templo, eles não respeitavam Eli, eram os filhos extremamente desobedientes. Eli, vendo aquilo, ele deixou passar muito. Israel, vendo isso, Israel se desviou da presença de Deus. Havia a arca presente, e olha que coisa interessante, Deus nunca deixou de estar presente no meio do povo dele, mas o povo dele deixou de estar presente junto a Deus. Deus foi fiel com Israel, mas Israel foi infiel com Deus. E aí aquele povo então começa a buscar outros deuses, a adorar outros deuses. Nós vemos que essa figura vai ser dita no capítulo 7, que Israel começa a adorar outros deuses, a Baal. Começa a adorar a deusa da sensualidade, da depravação.
Eles tinham essa imagem em casa. Então, tudo era simples para eles, tudo era comum. Então, as coisas carnais eram simples. A sexualidade, a depravação era simples para eles, não havia pecado nisso. Israel estava vivendo isso. A arca de Deus estava com Israel, mas Israel estava vivendo sem a presença de Deus. Diante deste cenário, Deus olha para Israel e fala: Israel me abandonou, Israel esqueceu Deus. Por isso que quando levaram a arca, eles não estavam confiando em Deus, porque quem confia em Deus é obediente a Deus, é temente a Deus, é fiel a Deus. Eles levaram a arca apenas por um símbolo, a presença de Deus. Mas você é fiel a Deus? E aí nós aprendemos o seguinte: quem não é fiel a Deus, não colhe os frutos com Deus. Quem não segue a palavra de Deus, não vai colher os frutos da palavra de Deus. Israel estava vivendo esse exato momento. E aí, irmãos, no meio dessa história toda, surge a história de um jovem chamado Samuel. Samuel, desde novo, filho de Ana, foi levado ao templo para servir ao Senhor. E Samuel servia ao Senhor ali. Eli ensinava Samuel a servir ao Senhor. E houve um momento que Deus parou de falar com Israel, mas começou a falar apenas com Samuel. E a transição de Eli e Samuel se deu quando Deus falou assim: Samuel, e ele correu para Eli e falou: o senhor me chamou? Eli falou: não lhe chamei. Ele voltou a deitar e escutou de novo: Samuel, ele voltou a Eli: o senhor me chamou? E Eli entendeu: olha, quando você escutar de novo, Samuel fala assim: fala que teu servo ouve. E pela terceira vez Samuel, e ele respondeu: fala, Senhor, que teu servo ouve. E ali Deus falou com Samuel: olha, a casa de Eli está depravada, eu vou tirá-lo. E Deus fala com Samuel a respeito do que ele iria fazer, que Samuel seria o novo sacerdote. No dia seguinte, Eli, que já não ouvia a voz de Deus, que Deus já não falava com ele. E aí a gente aprende outra coisa, irmãos. Quem não anda na presença de Deus, quem não obedece a Deus, não ouve a voz de Deus. É muito sério isso, porque às vezes você está vivendo um pecado, e quando as coisas apertam, você fala: fala Deus comigo. Deus não vai falar contigo. Deus deixou de falar com Eli. Foi um homem que julgou 40 anos Israel, hein? Eu estava conversando com o irmão ali, falei: olha, o homem julgou 40 anos Israel. O homem estava na presença de Deus, mas quando ele deixou de ser fiel a Deus, Deus abriu mão. Às vezes você caminha, de repente você se desvia, sai da presença do Senhor, foge. Você perde a comunhão com Deus, Deus deixa de falar com você. E esse era o cenário. Eli, pela manhã, ele sabia que Deus havia falado com Samuel, e ele chama Samuel: Samuel, me fala o que Deus falou contigo. E Samuel, diz a palavra de Deus, temendo, com medo, preocupado de falar, dizer: olha, tua casa vai acabar, Deus vai destruir, você vai sair, seus filhos vão morrer. Mas Eli perguntou e Samuel falou. E Eli entendeu ali que Deus estava colocando Samuel como sacerdote. Então, nesse cenário que Israel estava depravado, Samuel ouvia a voz de Deus. E Deus começou a falar com Samuel. E aí, nessa peleja, é interessante que nessa peleja, Samuel está no templo. Samuel presencia tudo isso acontecendo. E a arca da aliança estava com os filisteus. E para Israel, não ter a arca da aliança era uma derrota, era uma vergonha. Os filisteus levaram a arca de Israel, diz no capítulo 5, que eles levaram a arca de Israel para o templo de Egon, que era um deus deles lá. E aí, quando coloca a arca da aliança na casa de Dagon, é interessante que a imagem de Dagon cai diante da arca. E aí, pela manhã, os filisteus vendo aquilo, falaram: não pode, levantou a imagem, no dia seguinte, a imagem cai, e ela quebra a cabeça, os pulsos. E aí os filisteus começaram a entender: olha, o Deus de Israel é mais forte que o nosso, vamos tirar ele daqui. E aí os filisteus começaram a ser atingidos por pragas, por doenças,
por úlceras, por tumores, por coisas que vieram, e eles começaram a ficar doentes, começaram assim, vão liberar essa arca daqui, vão tirar a arca daqui, vão mandar a arca de volta. E assim eles fazem, mandando a arca de volta para Israel. Coloca sobre o gado, 2 gados, e manda, e o gado leva lá para Israel. Chegando em Israel, eles fazem uma festa, sacrificam e guardam a arca na casa de um homem, e a arca fica guardada, diz a palavra de Deus, durante 20 anos. 20 anos Israel estava vivendo no pecado, não ouvindo a voz de Deus. E aí entra no texto que nós lemos, que quando, no capítulo 7, no verso 1, a palavra de Deus fala que então vieram os homens de Quiriade e Jeraim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para guardar a arca do Senhor. No verso 2, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriade, Jeraim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Durante 20 anos Israel lamentava ao Senhor, chorava aos pés do Senhor, mas vivia no pecado. Então, Samuel, sabendo disso, Samuel agora, já o sacerdote, no verso 3 do capítulo 7, ele fala assim, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e Astarode, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele, só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então, nesse texto aqui, Samuel fala o seguinte, vocês querem que o Senhor volte a operar na vida de vocês? Vocês querem ver Deus agindo na vida de vocês? Vocês querem ver o milagre de Deus na vida de vocês? Abre mão de tudo que é idolatria. Abre mão de tudo que é do mal, de tudo que é do mundo, de tudo aquilo que impede a tua comunhão com Deus. E aqueles homens, então, diz a palavra de Deus que fala assim, e preparai, olha que interessante, fala, e preparai o coração ao Senhor. O que é preparar o coração ao Senhor? Preparar o coração ao Senhor é um ato de entrega, de arrependimento, é um ato sincero. Não é assim, Senhor, me perdoa, eu saio da igreja, peco de novo. Preparar o coração ao Senhor é uma transformação de dentro para fora. É uma mudança de vida, é uma metanoia, é necessário que haja isso, preparai o vosso coração, servi a Ele só. O que ele está dizendo assim? Deus não divide a sua glória, nós servimos a um único Deus, a Ele é dado toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nós cantamos aqui que toda a criação louva o nome do Deus. E é esse Deus que nós servimos. E aqui Samuel chama o povo assim, vocês querem viver algo novo na vida de vocês? Se consagrem a Deus. Abre mão. Astarodes aqui é a deusa da sensualidade. Aqui, o chamado de Samuel, o chamado de Deus aqui é para um concerto. Eu quero parar aqui um minuto para fazer uma reflexão com os irmãos. Nós passamos 2023 inteiro, como foi dito aqui, tentando acertar, com propósitos, com metas. Às vezes não atingimos, às vezes não cumprimos nenhum item da lista que você construiu. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se na tua vida não tiver Deus em primeiro lugar, nada vai dar certo. Se no teu projeto Deus ficar para segundo plano, as coisas não vão fluir. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é, preparai o vosso coração, servi a Ele só. Ah, pastor, mas eu sirvo só a Deus. Mas você deixa de fazer a obra de Deus por causa de tantas coisas. Meu time vai jogar hoje. Ah, hoje eu não posso ir na igreja. Você está servindo só a Ele? Ah, eu preciso comprar um carro novo, eu tenho que trabalhar, quando der tempo eu vou na igreja. Você está servindo só a Ele? Existem situações que nós precisamos parar e refletir. Eu estou servindo só a Deus?
A minha vida está voltada só para Deus, ou eu estou servindo a outros deuses, o dinheiro, a ganância, ou eu estou servindo a outras coisas, tenho valorizado mais outras coisas do que Deus. O ano de 2024 vai se iniciar, e para que você possa proclamar o que Samuel proclamou aqui, é necessário uma mudança. Deus não operou no meio do povo enquanto o povo estava vivendo daquela forma. Então Samuel chama o povo para esse arrependimento, para esta mudança. E diz a palavra no verso 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Ou seja, Deus quer exclusividade sua. Deus não quer dividir você. Deus não quer dividir você. Eu quero dizer para você aqui, você é exclusivo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos exclusivos dele. E é isso que Deus queria daquele povo, exclusividade. O Deus de Israel, Deus queria exclusividade. E aquele povo então abriu mão de tudo, começou a jogar tudo fora, abriu mão, começaram a chorar, a lamentar, a se arrepender. E disse Samuel então, no verso 5, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Então Samuel está ensinando aqui que o caminho de voltar a ter comunhão com Deus é se arrependendo, abrindo mão da idolatria, abrindo mão do pecado, abrindo mão disso tudo e falando com Deus. E é interessante que todo o povo foram congregar-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante ao Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. Olha que interessante, ao reconhecimento do pecado, da falha, do erro. Não há perdão se não houver reconhecimento do pecado. E ali aquele povo reconheceu o pecado, reconheceu as falhas, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando Samuel estava fazendo isso, os filisteus ouviram os filhos de Israel congregados em Mispa e subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Aí, irmãos, veja só, como que o inimigo ele é. Enquanto você está voltando a ter comunhão com Deus, enquanto você está voltando a ter o concerto com Deus, ele se levanta de novo e diz assim, você perdeu uma vez, vai perder de novo. Só que dessa vez ele esqueceu que a comunhão com Deus foi restaurada. E quando nós temos comunhão com Deus, nós somos mais do que vencedores. E aquele povo estava ali agora, irmãos, na mente daquele povo, eles ficaram desesperados, porque traz a recordação do quê? 30 mil mortos, 4 mil a primeira vez, 30 mil a segunda vez, perdemos a arca. Samuel, ore por nós, ore por nós. O inimigo traz à memória exatamente aquele momento de luta que você passou e perdeu a batalha. Então disseram, verso 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então aquele povo pede a Samuel, nós vamos à peleja, mas ore por nós. E tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Eu quero dizer para você que quando você tem intimidade com Deus, Deus te responde. Quando você é íntimo de Deus, não há nada que Deus não possa te responder a você. 2024 vai se iniciar. Seja íntimo de Deus. Porque quando você orar, Deus vai lhe responder. Quando você tiver medo, Deus vai estar contigo. Quando você tiver dúvida, Deus vai te dar resposta. Nós não precisamos de nenhum método humano. O melhor manual do mundo é a palavra de Deus. É o maior manual do mundo. Aqui ensina tudo o que devemos fazer. Quando surgir a dúvida, não sei o que fazer, vai aos pés do Senhor, porque Ele vai direcionar a tua vida. Samuel aqui diante da peleja, Samuel aqui diante dos inimigos subindo para a guerra, Samuel se põe ali, derrama, sacrifica, ora ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, o Senhor lhe respondeu, que coisa maravilhosa. Nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que fala, um Deus que responde.
O Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel, verso 10, enquanto Samuel oferecia holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel. E aí Samuel estava orando lá, os filisteus chegaram. Mas quando os filisteus chegaram, diz o texto que trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus. E aí, quando falou trovejou, eu fui pesquisar o que seria isso. Trovejou o Senhor. Quem já ouviu aqui um barulho alto? Você leva um susto. Agora, quando você ouve um barulho ensurdecedor, como você fica? O que esse texto está dizendo aqui, que foi um barulho tão grande, mas tão grande, que deixou aqueles homens atordoados, ouvidos unindo, sem saber onde estavam. Então, quando isso acontece, diz a palavra do Senhor, que mais trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus deu a vitória, os filhos de Israel venceram. E diz a palavra do Senhor, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou, pois, Samuel uma... E aí, só para os irmãos entenderem aqui o verso 11. Faz questão de dizer que eles foram até um local chamado Betcar. Nas pelejas anteriores, os filisteus dominaram algum território de Israel. Mas agora, Israel devolve ao seu povo o seu território. Ele traz de volta. Israel agora conquista tudo de novo. Tudo aquilo que os filisteus haviam tomado, Israel agora conquistou novamente. E aí, então, verso 12, então Samuel pega uma pedra entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer, que significa pedra de ajuda. E aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: 2024 vai se iniciar, que nós tenhamos uma pedra de ajuda na nossa vida, que nós possamos levantar um altar na nossa casa, que nós possamos levantar um altar no nosso trabalho, que nós possamos levantar um altar na nossa vida e dizer: Ebenezer, pedra de ajuda. Não é vitória, não será minha, os recursos não serão meus, a solução não será dada por homens, mas eu tenho a pedra de ajuda na minha vida, eu tenho a pedra de ajuda no meu lar, eu tenho a pedra de ajuda na minha casa, eu tenho a pedra de ajuda, Ebenezer. É isso que Samuel está dizendo aqui, que quem tem Deus tem a pedra de ajuda e que a vitória daquele povo não se deu pelos recursos que Israel tinha. Não se deu pelos recursos que Israel tinha. Israel tinha perdido 34 mil homens. Israel estava assustado. Israel tinha medo de pelejar contra os filisteus, porque a última foi derrota. Quem gosta de sofrer aqui e depois voltar para sofrer de novo? Ninguém. Então Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem e chamou Ebenezer. E aí ele disse: Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Mas Samuel, naquele momento, ele disse uma frase: até aqui nos ajudou o Senhor. E é aqui que nós vamos refletir nesta noite. Você pode dizer isso? Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ebenezer não quer dizer que você não vai passar por lutas. Ebenezer não quer dizer que você vai ter uma vida sem dificuldade nenhuma. Ebenezer não quer dizer que você não vai passar necessidade. Ebenezer não quer dizer que você pode ficar doente. Ebenezer não quer dizer isso. Mas Ebenezer quer dizer o seguinte: Deus está pronto para te ajudar. Pedra de ajuda. E aí Samuel, exercendo aqui a fé, a experiência de um homem com intimidade com Deus, ele fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele fala: essa vitória não foi dada por homens, essa vitória não foi dada por nós não conseguimos nada, foi o Senhor que trovejou, foi o Senhor que agiu, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos encerrar este ano
louvando e glorificando a Deus, podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas lutas você passou neste ano? Quantas dificuldades você enfrentou? Enfermidades que vieram, dificuldades que surgiram, desemprego que apareceu, perdas de amigo, perdas de parente. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Não, pelo contrário. Você está aqui hoje para louvar o nome dele e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor foi fiel comigo. Mesmo que eu tenha passado por lutas, por dificuldades, na nossa boca, no nosso coração haverá um louvor dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a nossa adoração, irmãos, não pode estar vinculada àquilo que eu conquisto, àquilo que eu tenho, ou àquilo que eu desejo. Não, a nossa adoração a Deus está vinculada, sabe o quê? Ao Deus Todo-Poderoso que Ele é. Ele é Deus. Que, ao fecharmos esse ano, às vezes, normalmente, nós começamos um ano pedindo tanta coisa a Deus, não é verdade? Quem aqui não pensou: 2024 eu quero fazer isso, 2024 eu quero conseguir isso, 2024 eu vou isso? Mas eu quero fazer o contrário com vocês hoje. Termine um ano louvando a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Termine um ano agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus operou. Termine um ano dizendo: Senhor, eu te louvo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Quer ver uma coisa que dá vitória na nossa vida? A adoração. Quando está tudo difícil, adore. Quando está tudo dando errado, glorifique. É só assim que a gente tem vitória. Israel teve vitória ali quando ele entendeu que era necessário reconhecer seu pecado. Quando dobraram seus joelhos, quando sacrificaram, quando entregaram a vida a Deus. Nós precisamos fazer isso. E quando eu falo que nós precisamos fazer isso, eu quero dizer que às vezes nós somos um cristão, desculpa a expressão aqui, meia boca. Porque os cristãos do passado davam a vida pela palavra de Deus. Não negociavam princípios. Não abriam mão daquilo que era certo. Hoje, há uma geração que quer só vem a nós. Ah, Senhor, me dá uma bênção esse ano. O que o Senhor quer de nós é uma vida entregue a Ele. Coloque como propósito: Senhor, eu quero me santificar esse ano inteiro. Senhor, eu quero ler Tua palavra. Senhor, eu quero Te buscar mais. Senhor, eu quero ser mais íntimo de Ti. Coloque esse propósito. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Às vezes nós esperamos que Deus use alguém para falar contigo. Eu quero dizer que Deus fala contigo a hora que você tiver comunhão com Ele. Deus responde a tua oração. Que nesse ano que vai se iniciar, o nosso propósito seja esse, de intimidade com Deus. Para que mais uma vez, no final de 2024, você possa dobrar os seus joelhos e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos estar de pé. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Às vezes nós tomamos atitudes sem saber. Santo és o Teu nome, Senhor. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu
verdade, ó Deus. em Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Ó Deus. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Verdade, Senhor. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você Aleluia. estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Enche, Senhor. até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Verdade, Deus. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior Aleluia. tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, Aleluia. então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Aleluia. até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Aleluia. Perfeita e agradável. E ao te conhecer, Aleluia. todo o meu ser se enche de bondade. Aleluia, E Senhor. reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Então Aleluia. liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Aleluia. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço
teu nome, o Senhor. Espírito sobre a carne. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. A letra deste louvor é liberta-me de mim. Sabe quem é seu maior inimigo? Você. Pastor, mas nós somos o nosso maior inimigo. Israel foi o maior inimigo dele, porque deixou Deus de lado. O louvor diz assim: não entendo o meu próprio agir. O homem é assim. Às vezes quer fazer uma coisa e faz outra. Sem tua graça, o que seria de mim, irmão, se não fosse a graça de Deus sobre o povo dele? Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, o que seria de nós? Pois o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. A figura humana é assim. Em meu ser limita carne e espírito. Essa luta é travada todos os dias. Não pensa você que não é todos os dias travado, carne e espírito. É uma luta que existe. É uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Nós não podemos nos render. Nós temos que lutar. Pois o meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. O homem é pecador por natureza, mas o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, na sua palavra. É na palavra de Deus que nós vamos receber a resposta. É na palavra de Deus que nós vamos alcançar a resposta para a nossa caminhada. Ele continua dizendo: tu és o meu amado. Quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a entender. E aí vem: então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Você quer ser casa do Espírito Santo? Você quer ser casa de Deus? Então a sua oração é: liberta-me de mim, Senhor. Que eu não venha confiar nos meus recursos, que eu tenha na minha casa pedra de ajuda. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. O homem só vence o pecado quando Deus se faz presente na sua vida. Não há vitória do pecado. Então, enche-me de mim, enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Você tem dado espaço para a carne? Israel deu espaço e o pecado entrou. A nossa oração é: Senhor, enche-me de mim até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, eu sou o quê? Transformado. É o que Deus fez, irmãos, e é o que Deus faz. Só há transformação quando nós estamos 100% na presença de Deus. Vamos cantar mais um pedacinho desse louvor. Então enche-me de mim. Aleluia. Eu quero ser a sua casa. Santo és o teu nome, Senhor. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Aleluia. Então enche-me de ti. Faça desse louvor a sua oração. Que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. E eu passo a ser livre para viver. Você é livre para viver, irmãos. A tua vontade. A vontade de Deus. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade.
Espírito sobre a carne. Aleluia. Feche os seus olhos. O Espírito sobre a carne. Glória a Jesus. Feche seus olhos neste momento, vamos